Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do EOS Manaus, estudo de obras espíritas selecionadas. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Relatos da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito X. E nós vamos ler a mensagem à imprensa. Lembrando, Espírito X é o nosso querido irmão Humberto de Campos. Então, esse texto vai falar direto sobre a imprensa, o trabalho da imprensa em sociedade. E para a época, o livro é de 1980 e 88, se não me falha a memória. Para essa época, não existiam as redes sociais. Então, hoje as redes sociais, ela também acaba fazendo esse movimento de divulgação de tudo. E tanto do que é bom quanto do que é ruim. A projeção da própria pessoa, muitas vezes, é utilizado pelas redes sociais. Mas vamos ver o comentário que é muito bom do nosso querido Humberto de Campos. Ele fala de um diálogo que está ocorrendo no mundo espiritual. Então ele diz assim, olha, comentávamos os demandos da imprensa num grupo de nossa esfera, no mundo espiritual, quando um velho amigo judeu, experiente, exclamou bem-humorado. E esse irmão judeu disse assim, olha, vocês evidentemente não têm razão. A imprensa é a grande alavanca do progresso em todos os continentes. Do prelo, que é a máquina impressora, rudimentar de Gutenberg até agora, a humanidade desenvolveu com mais segurança do que em 20 mil anos de suor nos vários campos da vida. A ela, a imprensa, devemos a difusão da cultura pela rapidez do trabalho informativo. As ciências, as artes e a literatura nela encontraram acessível campo de expansão junto ao povo. O jornal é um espelho mágico onde nos apercebemos do que se passa no mundo inteiro. Além disso, não podemos esquecer-lhe as campanhas de benemerência na redenção social. Em todas as nações cultas, foi a tribuna gritante a favor dos cativeiros e ainda agora é a porta-voz dos direitos humanos, seja derrubando a dominação armamentista, seja abolindo a escravidão do povo a vícios que se arraigaram no âmago das classes, quais sejam a usura e o lenocínio. Lenocínio seria a ação de explorar, estimular ou favorecer o comércio carnal ilícito, tá? O furto inteligente e a irresponsabilidade administrativa. Até hoje a gente vê pelas redes sociais o quanto há um combate a tudo isso que nós acabamos de ler. E ele ainda faz uma pergunta. E a sua eficiência nos movimentos de higiene e socorro? A imprensa auxiliou os cientistas a liquidarem a peste. A gente vê hoje os jornais e todos os meios de comunicações falando sobre o que nós estamos passando, o coronavírus, e acaba realmente ajudando muito, divulgando as informações, né? Ele diz assim, a imprensa auxiliou os cientistas a liquidarem a peste. O brado de uma folha qualquer convoca legiões de benfeitores para essa ou aquela tarefa humanitária. Defendendo as colmeias dessas máquinas da tipografia, ele ainda acentuou. E quem negará mérito ao homem do jornal, sentinela vigilante do bem-estar de todos? Quantos deles se apagam em oficinas barulhentas, sacrificados dia e noite, para que o noticiário informe, instrua e esclareça o ânimo popular? E aí vem o nosso Humberto de Campos. Ele diz assim, olha, entretanto, baseado nas observações do jornalista obscuro que fui, ele falando dele mesmo, que dizer dos repórteres inconscientes que suprimem a estabilidade dos lares, transformando-os em redutos infernais com o fogo invisível da maledicência, dos lixeiros da opinião,
que arrebanham loucos escapados do hospício para fazê-los falar como pessoas sensatas, comprometendo a dignidade dos outros, dos parteiros do boato delituoso, dos maníacos que se alegram no sensacionalismo, escrevendo com o sangue das tragédias alheias, quais se fossem sanguessugas de corações expostos na praça, dos chantagistas que negociam com a dor do próximo, convertendo-a em pranto envenenado para a gula de caluniadores indiferentes. Então a gente vê o nosso irmão judeu tomando a defesa daqueles que divulgam através do jornalismo, e a gente vê Humberto de Campos falando de um outro ponto, que a gente sabe que existe realmente pessoas que utilizam o jornalismo para fofocas. Hoje nós temos um termo muito, para fake news, não é verdade? O velho judeu, todavia, cruzou as mãos e falou paternal: não permita que o pessimismo lhe faça da cabeça uma bola de fel. Lembre-se de que a imprensa dos homens não é a imprensa dos anjos. E onde existirão homens na terra sem o sinal da luta pelo aperfeiçoamento incessante? Que obra levada no planeta crescerá sem o assédio das criaturas ignorantes e inferiores? Onde os doentes graves a se curarem sem o desvelo dos sãos? Quantos heróis caíram ontem ao pé dos carrascos para que o homem de hoje possa pensar sem maiores impedimentos? Fora dos escândalos da imprensa, Sócrates padeceu a acusação de Anitos e seus companheiros, sem furtar-se a cicuta, e ainda sem eles, o próprio Cristo encontrou a incompreensão de Judas e se viu constrangido à morte na cruz. Foi feito um pequeno intervalo e ele continuou: os maus estão na imprensa, como em todos os demais setores da vida humana, em qualquer parte do globo. São gênios satânicos nas linhas da ciência, lobos em pele de ovelha nos templos religiosos, agiotas nos ajustes amoedados, mãos leves no dinheiro público, hienas risonhas onde há viúvas e órfãos por depenar, e existem para provar a virtude e consolidar os valores da educação. Surgem aqui e ali, acreditando-se intocáveis, mas, na falsa suposição de enganarem a outrem, acabam iludindo a si mesmos, porque, realmente, não procedem à revelia da providência divina. E, em nos sentindo admiração, narrou depois de longa pausa. Antigo rolo judeu conta que um grande senhor utilizou certo vassalo para a compra de vasos preciosos destinados à sua casa. O enviado procurou o conhecido oleiro, que lhe mostrou bela coleção. O mensageiro escolhia alguns e neles batia com fino estilete de cobre. Todavia, porque não tocasse em todos, perguntou-lhe o vendedor pela razão de semelhante desprezo, ao que respondeu, interpelado, sem vacilar: trabalho inútil. Quantos deixo à margem são vasos trincados que se estilhaçariam com a menor pancada. Não posso perder tempo. Devo tanger apenas os que se mostrem primorosamente perfeitos, sem qualquer aleijão. Fecha aspas. E, fitando-nos de modo expressivo, terminou sorridente. Assim também, os grandes instrutores que agem no mundo em nome de Deus, na imprensa ou fora dela, jamais se preocupam em experimentar o coração dos perversos. Entregam-nos a paciência das horas e a sabedoria da vida e usam espinhos humanos
para tocar simplesmente os justos, aferindo-lhes a resistência para a concessão natural de tarefas superiores. Estimaríamos prosseguir conversando, mas o velho filósofo, alegando serviço urgente, despediu-se tranquilo, deixando-nos, porém, algo para meditar. Então, a lição realmente é: não critique. O mal, por si, se destrói. Então, mais uma reflexão do nosso livro Relatos da Vida. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.